Mateus, capítulo de número 5, o verso de número 8, é o que nós vamos meditar nesta noite. Está escrito assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Pai Santo, em nome de Jesus, vamos ministrar a Tua Palavra e receber a Tua Palavra ao nosso coração nesta noite de terça-feira. Que o Senhor fale mais uma vez conosco, com a Tua igreja. Clamamos assim, Senhor. Oramos, meu Deus, pela família da irmã Tamires Oliveira, que está nos acompanhando pela transmissão. Eu e a Tua igreja unimos a nossa fé para ministrar a Tua bênção sobre a sua família, Senhor. Ah, meu Deus querido, alcança nesta noite com um milagre. Ah, Senhor, faz aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Clamamos a Ti, ministramos a Tua bênção sobre a família da Tua serva, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o primeiro versículo que nós lemos diz: bem-aventurado os limpos de coração. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Nesta bem-aventurança nós vamos estudar nesta noite sobre a essência da vida cristã. A essência da vida cristã. Porque o coração aqui neste texto não é o órgão, o coração que bombeia o sangue. Quando a gente ouve esta referência aqui nesse texto, está falando sobre o centro da personalidade. Então na Bíblia, a palavra coração envolve mente, emoções, vontade, fala do homem na sua totalidade. Então quando está falando aqui do coração, está falando do homem na sua totalidade. Jesus está falando que bem-aventurados são os limpos de coração. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida. É isso que Jesus está falando. Então quando eu digo coração, eu estou falando de pensamentos. Eu não, Jesus, né? Está falando de emoções, de motivações, de desejo e de vontade. Então ele está falando que tudo isto, desejos, emoções, vontades, deve ser puro, deve ser limpo. Está falando que os nossos desejos devem ser limpos, né? A nossa vontade. É isto que o texto está falando. Aprofundando mais aqui o nosso pensamento, nós sabemos, através do ensino das Escrituras, que o coração ele é a fonte de todas as coisas. Olha o que aqui Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por que é que dele procedem as saídas da vida? Jesus aprofunda este pensamento quando ele vai dizer em Mateus 15, verso 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. Procede da onde? Procede do coração. Porque antes de um pecado ser consumado, primeiro ele é gerado no coração. E normalmente essas coisas que estão lá no coração
nenhum ser humano consegue ver, a não ser que tenha um dom do Espírito e que o Espírito revele. Deus em algum momento já revelou o que estava no meu coração, e nós que somos pentecostais, acreditamos na contemporaneidade dos dons espirituais, sabemos que Deus faz isto, mas é um lugar onde nenhum homem consegue penetrar, que é o nosso coração. E normalmente há algumas situações que tem coisa feia escondida lá no nosso coração, né? Às vezes tem coisa feia lá, um pensamento, alguma coisa feia. Então, é do coração que procede, como o provérbio está falando, as saídas da vida. E sobretudo, nós devemos guardar o nosso coração. Olha, a Bíblia, ela continua falando, mas Deus, quando Ele olha para nós, Ele nos vê na nossa totalidade. Mas se nós não tivermos cuidado, nós nos tornamos muito religiosos. Escute bem o que é que eu estou falando, para você não se espantar. Não é que a religião seja ruim, o ser religioso, porque o conceito de religião é bom. A palavra religião vem de religare, que significa religar o homem a Deus. A religião, ela, por esse olhar, não é ruim, mas às vezes nós nos tornamos religiosos e a gente demonstra às vezes uma coisa, uma aparência por fora, e por dentro, lá no interior do nosso coração, nós somos outra coisa. Por quê? Porque nós nos tornamos, eu não vou falar nós, há pessoas que se tornam apenas religiosos e perde esta essência. E a gente encontra alguns casos na Bíblia, como por exemplo, se a gente ir em 1 Samuel capítulo 16, esse texto é muito conhecido, mas ele mostra o olhar de Deus sobre nós. 1 Samuel 16, o verso 6 a seguir. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eu devo explicar para os irmãos aqui, porque eu não tenho tempo de ler todo o texto. Esse texto está falando de quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé, o belemita, para ungir o rei de Israel, que vai ser aí o segundo rei de Israel. O primeiro é Saul e agora o segundo rei de Israel. E quando, por uma ordem divina, Samuel chega na casa de Jessé, ele encontra logo de cara quem? Eliabe. Eliabe era muito formoso, Eliabe era forte, Eliabe tinha porte de homem de guerra. Eliabe se parecia muito com o primeiro rei, porque talvez na cabeça de Samuel, ele poderia pensar: se Deus vai escolher um rei, o perfil do rei é o perfil de Saul. Então ele pensou em alguém forte, em alguém formoso. E quando ele chega na casa de Jessé, no verso 6, ele viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, meus irmãos, o Deus que nós servimos, Ele penetra no interior da nossa alma e vê mais do que a intenção, e vê mais do que o serviço, e vê mais do que a nossa palavra ou a nossa aparência de santidade. O seu olhar é como chamas de fogo que penetra no mais profundo do nosso coração. Então, em minhas palavras aqui, o que é que esse texto está nos ensinando de forma muito simples? A nós sermos
aquilo que realmente nós falamos ser, com verdade, limpos de coração. Então, Deus, ele olha para o coração. Jesus, ele tratou com os escribas e com os fariseus. Os escribas e fariseus, Jesus rejeitou muito a prática destes homens, porque eles eram esses religiosos que eu estou falando aqui. Eles iam para as praças e levantavam as mãos e colocavam filactérios nas suas testas, para demonstrar. E quando eles jejuavam, eles demonstravam que estavam abatidos o seu semblante, para mostrar para todos que jejuava. Então, eles faziam de alguma maneira para atrair a atenção e dizer: não, eu sou espiritual. E Jesus vai e rejeita as atitudes destes homens. Veja comigo, por favor, Mateus 23, 25. Mateus 23, 25. Olha o que o texto diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Olha só, você nunca vai ver Jesus tratando uma pessoa que chegue até ele com sinceridade, com esse tratamento aqui. Toda pessoa pecador, por mais que seja, que chegava até Jesus com sinceridade, Jesus não tratava. Agora, a pessoa que chegava com mentira, Jesus colocava ela na verdade. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque Deus não trabalha, irmãos. Jesus não trabalha com essa questão da hipocrisia. Então, sabe quando Jesus está falando aqui, ó, vós, fariseus, essa palavra hipócrita, eu pesquisei sobre esta palavra, é como um ator de teatro. Você pode pesquisar também. Hipócrita, para aquele tempo que Jesus está falando, é como uma pessoa que é igual um ator de teatro. É uma pessoa que é dissimulado. Como é que um ator de teatro faz? Ele sabe chorar, ele sabe incorporar o personagem, ele sabe demonstrar, mas ele não é aquilo que ali é um personagem. Então Jesus está falando: você é um personagem, você é hipócrita, você é um personagem. E Jesus vai dizer: ó, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Jesus não está dizendo que o exterior deva ficar sujo, está? Não. Mas primeiro limpa o interior. E essa transformação interior, ela tem que sair e tem que aparecer na parte externa também da nossa vida. Até porque não tem como eu demonstrar que eu creio, que eu sou fiel, que eu sou uma boa árvore, se os meus frutos não condizer. Então o meu fruto tem que condizer. Mas primeiro eu limpo o meu interior. Aqui está falando do nosso coração. Sabe, está falando, irmão, mais do que isso, das intenções. Veja você, eu posso estar aqui agora, posso estar aqui pregando, posso estar aqui ensinando. Agora, qual é a motivação do meu coração? Nenhum dos irmãos sabem. Mas Deus olha para mim aqui nesse altar e vê a intenção do meu coração.
E Deus olha para cada um dos irmãos aqui e vê a intenção e vê os nossos corações. Então, o chamado nesta noite da palavra de Deus é para que este nosso coração seja limpo, seja puro, puro, irmãos, puro o nosso coração. Sabe, eu poderia continuar aqui com o nosso pensamento aqui. Jesus, ele fala em Marcos 7, verso 6. Marcos 7, verso 6. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, Jesus falando a respeito daquele povo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas aí quando eu vou lá para o Salmo 51, o verso 10, que é o salmo de quando Davi ele peca e ele está profundamente arrependido. E ele vai orar dizendo: ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esta é a oração do salmista e é a nossa oração nesta noite também, para que o Senhor purifique nossos corações. Como ter um coração puro? Eu pontuei aqui 3 coisas. 4 coisas, né? Primeiro, observando conforme a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada e ela ilumina. Quantas vezes a gente está lendo a palavra de Deus ou ouvindo uma pregação e Deus ele revela aquilo que está dentro do nosso coração, sabe? Então a primeira coisa para a gente ter um coração puro é fazer o que Jesus falou aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que tenho vos falado. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela vem lavando a nossa alma, lavando o nosso coração e tirando aquilo que não agrada ao Senhor. À medida que a gente lê, que a gente ouve, à medida que a gente traz a palavra de Deus para a nossa vida, ela vai purificando o nosso coração. Depois, lavando com as lágrimas do arrependimento. Não é que a gente nunca tenha errado, ou que a gente também não erre, que a gente não peque, mas quando nós pecamos, a gente deve lavar o nosso coração com as lágrimas do arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos, quando nós vamos até Deus, confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que o nosso pecado pode ser vermelho, como o escarlate. O Senhor o torna branco, como a neve. Então, nós podemos lavar com as lágrimas do arrependimento. Depois, purificar pelo sangue de Cristo. Às vezes, nas minhas orações, eu oro: Senhor, lava-me. Purifica-me com o teu sangue, Jesus. Eu oro assim diante de Deus. Então o sangue de Jesus purifica o nosso coração. E por último, por meio do fogo do Espírito Santo. O fogo é uma das metáforas que é empregada para o Espírito Santo. É um dos nomes que a gente aplica ao Espírito Santo, que a Bíblia aplica. E o fogo, ele tem essa característica. Ele purifica o ouro, ele purifica a prata. E o fogo do Espírito, ele purifica o nosso coração. Quanto mais nós nos achegamos ao Espírito, Ele que é santo, mais, irmãos, olha, é interessante. Porque quanto mais nós nos achegamos a Deus, nós percebemos o quanto nós precisamos dEle, o quanto nós somos falhos.
se você vê uma pessoa que ele se acha autossuficiente, que ele se acha acima de todo mundo em santidade, é porque ele ainda não chegou muito perto do trono da graça. Porque quando nós chegamos lá, a gente faz como Isaías: ai de mim. E ali, irmãos, nós percebemos que o fogo de Deus que traz clareza revela o nosso coração e que nós precisamos da sua misericórdia e do fogo do seu Espírito em nós. Bem-aventurado aqueles que são limpos de coração. Agora acompanhe comigo, porque o texto ele tem uma promessa, não é isso? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Porque verão a Deus. Você já leu o Salmo 24? O Salmo 24, ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? O Salmo está fazendo uma pergunta, o salmista. Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Limpo de mão, puro de coração. Como eu descreveria uma pessoa que não é puro de coração? Às vezes é uma pessoa que é maldosa, é uma pessoa que maquina o mal para o seu próximo, o seu coração é enganoso, ele planeja, ele arquiteta a mentira, ele arquiteta e planeja o mal contra o próximo. Como pode uma pessoa que nasceu de novo se uma pessoa que engana o outro? É um coração enganoso. Ele vai vender um carro, ele sabe que o carro está completamente destruído, mas não, ó, tá tudo bom aqui, coloquei peça nova, tá tudo bom. Faz aquela maquiada, leva no lava-jato, bate um óleo, fica tudo brilhando, o carro tá bom, mas não tá bom nada. Não tá bom nada. É um coração enganoso. E quando a pessoa sai, 2 dias depois, começa a aparecer os problemas. A pessoa tem um coração enganoso. Como pode uma pessoa que nasceu de novo andar com um comportamento assim? Então, irmãos, a palavra de Deus está nos instruindo nesta noite a ser puro de coração. Você já viu? E hoje a gente tem visto muito isso. Pessoas que planejam prejudicar outro, mas não condiz com o cristianismo, não condiz com a nossa fé. Como nós que nascemos de novo vai planejar prejudicar alguém? Ele gera dificuldade no trabalho, ele joga o chefe contra o seu colega porque não foi com a cara do colega, ele joga o chefe contra o colega. Talvez o colega é um pai de família e precisa trabalhar também. Como imaginar? Como podemos ser limpos de mão e puro de coração assim? Então, meus irmãos, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Senhor, purifica nossos corações nesta noite. Limpa o nosso coração da maldade. Porque se a gente não tiver cuidado, aquilo que a gente assiste na novela, aquilo que a gente assiste nos programas policiais, passa a fazer parte da nossa rotina. E o mundo passa a ditar a forma como nós nos comportamos. Mas o crente em Jesus não, meus irmãos. O crente em Jesus não. O crente em Jesus não. Engraçado que lá no mundo, quem é malicioso, ele é valorizado, não, é vivido, aí sabe.
Aí sabe, aquela pessoa que para conseguir os seus objetivos, ele engana. Parece que um espírito maligno toma conta da pessoa e a pessoa consegue dobrar até a pessoa mais dura. Espírito maligno, não é o Espírito de Deus. Que para seu próprio interesse, a pessoa é maquiavélica. É maquiavélica. A pessoa não é para fazer a vontade de Deus. É para conseguir os seus interesses. Ele usa de meio escuso, de meio enganoso. Por que é que Deus está falando assim nesta noite? É porque tem gente aqui neste templo que está precisando ouvir a voz de Deus. Deixa Deus converter o seu coração maquiavélico nesta noite. E tire esta maldade em nome de Jesus. Você nunca vai ver o Senhor me dar uma palavra e eu voltar sem pregar. Não. Em nome de Jesus, Senhor, purifica nosso coração. Porque o que nós aprendemos no mundo não é o padrão para a nossa fé. Esqueça aquilo que você aprendeu no mundo. Maldade, irmãos. Sabe? A pessoa que quer, busca o seu próprio interesse. E para chegar no seu objetivo, sai da frente. Porque para ele chegar, e ainda tem coragem de dizer que chegou lá, que foi Deus que abençoou. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Deus valoriza aqueles que é limpo de mão e puro de coração, meus irmãos. Sabe, às vezes está difícil da gente até saber em quem a gente confia. Saber em quem a gente confia. Porque tem pessoas que, sabe, que o sangue de Jesus nos purifique nesta noite. E que a gente entre pelo caminho da palavra de Deus. Que o fogo do Espírito purifique o meu coração, purifique o coração de cada um de nós que estamos aqui. Mas o texto tem uma promessa. Qual é a promessa? Porque verão a Deus. Porque verão a Deus. Aqueles que são limpos de coração têm uma promessa. O que vai acontecer? Verão a Deus. Mais do que o tesouro, mais do que glória humana, mais do que as riquezas desta vida, a nossa maior recompensa é ver a Deus. Deus é a melhor coisa, é aquilo que nós almejamos, é o anseio da nossa alma. Sabe, quando eu leio o Salmo 42, o salmista dizendo: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo, como a corça suspira pelas águas. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face? Ah, irmãos, quando a gente olha na história, a gente vê homens que ansiavam pela presença de Deus. Eu vou citar aqui para vocês o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele estava doente e próximo à morte. E a igreja estava orando pelo Dr. Martyn Lloyd-Jones. E ele, um dia, ele chocou os irmãos dizendo: olha, não orem por mim, não orem pela minha cura, não orem pela minha cura, não me detenham da glória, não me segurem mais nesta terra, eu quero ter um encontro com Deus, não me detenham da glória. O que falar de Moody falou assim: afasta-se a terra, próximo à sua morte. Moody, próximo à sua morte, ele diz: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Irmãos, irmãos, agora nós vemos como um espelho, como um enigma, mas um dia veremos como Ele é, estaremos diante dEle, e aqueles que são puros de coração verão a Deus, estaremos, a Bíblia diz, para sempre com Ele. Aleluias, aleluias, bem-aventurado aqueles que são puros de coração. Coloque a sua mão no seu coração nesta noite. Você pode orar em espírito. Conte para Deus. Tem alguma coisa que precisa ser limpo? Tem alguma coisa que Deus precisa tocar nesta noite? O Senhor está aqui neste culto de ensino.
está falando conosco, está falando comigo, está falando com você. Ore no Espírito, fale com Deus, conte para Ele. O verso de número 9: bem-aventurados pacificadores. Mudamos dos limpos de coração para os pacificadores. Pacificador, que Jesus está falando aqui, é a pessoa que promove a paz. Pacificador é aquele que pacifica. Essa palavra pacificador é aquele que pacifica. Amar a paz, desejar, estudar maneiras para estar em paz. Então, o que é que Jesus está dizendo? Está nos ensinando: bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores. Então, é aquela pessoa que promove a paz, que não promove a guerra, que não promove a contenda. A Bíblia nunca é a favor daqueles que promovem a contenda, daqueles que promovem divisões, daquele que promove dissensões. A Bíblia é a favor da unidade. Unidade no casamento, dois, uma só carne. Unidade na igreja. Pai, eu oro para que sejam um, como eu e tu somos um. Então, toda atitude contrária a isto, que promove a dissensão, que semeia contenda entre os irmãos, é obra da carne, é obra de Satanás. Não se assuste. É obra da carne, é obra de Satanás. Se você vê alguém na igreja que é semeador de contenda, está na carne e pode estar sendo usado por Satanás também. Porque a Bíblia é muito clara sobre isso. Bem-aventurado é os pacificadores, mas aquele que não pacifica, que anda gerando contenda, não é bem-aventurados. Não são bem-aventurados. Sou eu que estou dizendo isso? Não. É a palavra de Deus. Em Filipenses 4, teve duas irmãs que se desentenderam. O nome das irmãs, o nome de uma era Evódia. Não é um nome tão conhecido. E o nome da outra era Sintique. Estas irmãs se desentenderam, brigaram, estavam em contenda. E em Filipenses 4, o verso 2, eu vou ler mais do que o verso 2, porque Paulo, ele foi pacificador nesse texto. Paulo, ele foi pacificador. Paulo escreve assim dizendo: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Estas duas irmãs haviam se desentendido, tinham brigado, estavam em contenda. E Paulo, ele age como pacificador, e ele ainda suplica aqui. Ele está rogando a Evódia, está rogando a Sintique que entrem em acordo, que pensem concordemente no Senhor. Note que estas irmãs trabalharam junto com ele, porque é muito fácil acontecer isto, principalmente de pessoas que estão envolvidas no trabalho. É estranho isso? Não. Quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente trabalha, haverá situações que a gente precisará vigiar e ter cuidado, para a gente não chegar a este ponto aqui. Evódia e Sintique, elas trabalharam junto com Paulo, mas agora elas estavam com um problema de relacionamento. E Paulo pacifica esta situação dizendo: irmãs, eu suplico a vocês
que estabeleçam a boa convivência no Senhor, em uma outra versão. Que estabeleçam a boa convivência no Senhor. Não foi só esse problema que teve na igreja. Olha, em 1 Coríntios agora, 1 Coríntios 1, verso 10. Eu li Filipenses, o caso de Evódia e Sintique, mas teve outro acontecimento. A igreja de Corinto, ou os coríntios, foi a igreja que mais deu trabalho a Paulo. A igreja problemática do ministério de Paulo foi a igreja aos coríntios. E a gente até brinca e fala, graças a Deus, porque os coríntios deram trabalho, porque hoje a gente encontra como resolver os problemas, porque Paulo resolveu e a gente aprende. 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo proceder. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado. Olha como é que Paulo trata o problema na igreja. Paulo está falando, eu fui informado, eu recebi informação. E Paulo vai dizer quem foi que levou a informação. Eu fui informado pelos da casa de Cloe. Já pensou no nosso dia? Olha, você vem conversar comigo, o problema é esse, e o irmão fulano me informou que você estava falando de ciclano e estava gerando contenda. Como que é isso? A forma correta de resolver problemas às vezes é isto. Porque eu duvido que se quando coloca as coisas a clara, aquele que gera contenda continuará gerando contenda. Porque às vezes é porque está encoberto, mas quando traz luz e traz claridade, não continua. E Paulo faz isso, olha. Eu fui informado pelos da casa de Cloe que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Olha quantos grupos tinha na igreja. Olha quantos grupos, e Paulo vai pacificar a igreja. Paulo está sendo pacificador. Quantos grupos tinha da igreja? Se você fosse escolher um grupo para fazer parte, qual você escolheria? O grupo de Cristo? O grupo de Cristo era o pior grupo que tinha. Porque uns falavam, não, eu sou de Paulo, foi Paulo que me ganhou para Cristo, ele fundou a igreja, eu ouço Paulo. O outro falava, eu sou de Cefas, foi Pedro que Jesus falou, olha, cada um escolheu um grupo. E o grupo que era de Cristo falava assim, olha, eu não ouço a homem nenhum, eu só ouço a Cristo. Nem Paulo, nem ninguém, só Cristo. Esse grupo talvez era o pior. Mas Paulo ele vai pacificar a igreja dizendo, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa e não haja entre vós divisões. Irmãos, é coisa muito séria gerar divisão. É coisa muito séria. E Deus, Ele é um Deus que valoriza pacificadores. Pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Eu vou finalizar aqui citando Atos 9:31. Assim toda a igreja, pois as igrejas em toda Judéia e Galiléia e Samaria tinha paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A igreja tinha paz, e eram edificadas e se multiplicavam. Olha só o que acontece quando há paz. A igreja tinha paz, eram edificadas e se multiplicavam. Irmãos, nós podemos ter paz, sabe por quê? Porque Jesus é chamado de o príncipe da paz.
E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós temos o Príncipe da paz ao nosso lado, o Senhor Jesus. Sabe, meus irmãos, bem-aventurado os pacificadores. Bem-aventurado os pacificadores.